Tic-tum, tic-tum, tic-tum. Essa é boa. Tic-tum. Tic-tum, né? Eu não sei dançar, eu assim, viu, você é assim, você tá lá no ponto do ônibus, né? Aí você fica assim, puta tédio, né? Aí você fica assim, né? É só você colocar rapidinho ali, né? Maria amanhã tempera seu cheiro com flor de pitanga e de maracujá. Vestido florido, uma flor no cabelo, mais bela que ela não há. De andar que convida, não há. De olhar que cativa, não há. De cheiro mais doce, não há. Mais que o de Maria, não há. Quando se prepara pra ir ao terreiro, pra pedir a bênção ao seu orixá. De olhar mais sublime que fé determina, mais que a de Maria não há. Pedir pela paz ela vai, por nossas mulheres também. Que as Joãs proteja do mal, que o sonho se torne real. Maria amanhã tempera seu cheiro com flor de pitanga e de maracujá. Vestido florido, uma flor no cabelo, mais bela que ela não há. De andar que convida, não há. De olhar que cativa, não há. De cheiro mais doce, não há. Mais que o de Maria, não há. Quando se prepara pra ir ao terreiro, pra pedir a bênção ao seu orixá. De olhar mais sublime que fé determina, mais que a de Maria não há. Pedir pela paz ela vai, por nossas mulheres também. Que as Joãs proteja do mal, que o sonho se torne real. Pedir pela paz ela vai, por nossas mulheres também. Que as Joãs proteja do mal, que o sonho se torne real. Dentro de mim moram seres que eu não pensei existir. Tem uma negra rendeira, tem uma velha trigueira, de andar macio, faceira, uma que lamenta as dores, outra que semeia flores e diz colecionar amores. Dentro de mim tem mulheres bem amadas, corajosas, arrumadas, andrajosas, com as caras que eu quiser. Tem as que evocam paixões com um simples e doce olhar. Outras de tão orgulhosas até dão repugnância pela forma de encarar. Mas são elas com tantas faces que me trazem confusão. Eu fico às vezes tão perdida, eu passo por tão maus pedaços, por não saber definir se isso tudo que nos une são apenas meros laços ou os tão famosos nós. A poesia para mim é uma libertação, né? Eu costumo falar que aprisionar palavras para o poeta é uma coisa muito dolorida, né? Ele não consegue ficar com as situações presas. Ele quer libertar a poesia conforme o que ele está vivendo no momento. Então, para mim, a poesia é libertação. Na verdade, foi a poesia que me pegou, né? A paixão pelo cordel, a literatura de cordel. Eu cresci lendo literatura de cordel. E apesar de eu não escrever cordel, eu tive, de repente, descobriram, uma professora minha descobriu que quando eu ia fazer uma redação, eu estava pendendo para aquele lado da poesia. Então era uma rima aqui, uma casadinha ali, né? E então, assim, na verdade foi a poesia que me pegou, mas eu comecei todo o princípio foi com a literatura de cordel, apesar de eu não escrever cordel nos dias de hoje. A primeira poesia foi meus 8 anos, Casimir de Abreu. Ai, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Então, assim, eu era criança, né? E aquilo deu, assim, um start. Por quê? Porque ele estava colocando uma situação
que eu vivia, porque era criança, lógico, né? Então ele pegou uma coisa corriqueira e fez meus 8 anos. E é a maravilha que é, né? Meus 8 anos. Então, minha primeira paixão poética. Então, no começo, no começo da minha história com a escrita, eu escrevia muito trovas. Então eu lembro, como se fosse hoje, da primeira trova que eu escrevi. E eu falei, nossa, eu sei escrever alguma coisa, né? E era trova. Então, hoje também eu não escrevo trovas, eu não tenho facilidade para escrever trovas, porque o que eu escrevo é o que os acadêmicos chamam de poesia livre. Então, mas a primeira coisa que eu escrevi, eu lembro, assim, apaixonadamente, que era uma trova. Era muito engraçado nessa continuação da escola, né? De ler cordel, escrever rimadinho, curtir trova, escrever trovas. E eu tinha uma professora, que ela se chamava professora Hilda, e eu lembro que um dia eu cheguei para ela e falei assim, eu gostaria muito de escrever poesias, como é que a gente faz para aprender a escrever poesias? Aí ela pegou e falou para mim assim, mas você já escreve? Eu falei, mas eu não mostro para as pessoas, na verdade eu não escrevia, né? Ela me chamou a atenção por conta de eu escrever rimadinho, com as rimas, né? E ter esse discernimento de que estava escrevendo com rimas. Aquele negócio era meio direcionado. E eu acho muito engraçado, e até hoje eu não esqueço, que ela me disse uma coisa, se você não pode escrever nas paredes, escreva nos rodapés. Um dia alguém que estiver sentado ali vai ler a sua poesia. Eu tenho uma referência muito gostosa com a Adélia Prado. Tanto a poesia dela, como as crônicas dela, né? Então a Adélia Prado é uma pessoa que me inspira muito. É uma poeta mineira que é apaixonante. Gosto muito de Manuel de Barros, mas quando se trata de poeta mesmo, aquela garra, eu acho que a nossa referência talvez seja assim, a mistura do profano com o sagrado, né? Então, eu fui criada numa geração onde o sagrado era muito, como que eu posso dizer, muito santo. O sagrado era muito sagrado. E eu gostava também do profano. E eu gostava de misturar as duas coisas. Porque eu não consigo ver o sagrado, só o sagrado. Tem o profano no sagrado, como tem o sagrado no profano. Então, a Adélia Prado, ela tem essa mescla do profano com o sagrado. E é um negócio que eu curto pra caramba. Venho de eras difíceis. Minha idade permite determinadas observações. Tenho minhas concepções formadas, minhas opiniões tiradas de vivências que vivi. Nada no mundo me escraviza, nem a tinta dos cabelos, nem as regras menstruais. Garimpo sonhos procurando meu signo. Enfim, encontro. Minha ascendência é liberdade. Obedeço às liturgias corporais mínimas. Me permito, me contento. Uso, ouso, faço, gozo. Mulher é terra de semear. Sempre foi. Driblei meus sensores. Pais, marido, sociedade, irmãos. Calculo minhas perdas e meus acertos. Venho de um casamento desfeito, mas 2 filhos bem aceitos. Minha mãe ficou para trás com sua eterna submissão, única permissão. Grande prole, muitas prenhez. Na era dela é assim. Nós vivemos a era do encantamento. Podemos. Eu acho que a palavra... Gente, a palavra é o princípio de tudo, né? Eu acho que quem se cala, meu Deus do céu, não pode
Não pode existir alguém que seja realizado sem palavras, né? A palavra define, a palavra te carrega, a palavra multiplica, a palavra abre seus horizontes. Então, assim, não existe verdade sem palavras, não existe libertação sem palavras. A palavra é uma arma muito poderosa que nós temos. Então, eu acho que daí a importância de você pensar nas palavras, pensar com cuidado nas palavras. Porque às vezes elas podem cair no chão, se quebrar, espatifar, machucar. Palavra é muito importante. A minha vida, eu acho que, na verdade, mais antes, né, do que agora, eu vivi muito poesia. Eu respirei muito poesia. Então, o processo de criação é assim, é você andar por um caminho, por uma estrada, por uma rua e olhar o que tem de poesia naquele caminho, naquela estrada, naquela rua. É você olhar a volta, independente da situação que você veja, e achar poesia naquilo. De repente é uma poesia trash, de repente é uma poesia bacana, de repente é um beijo, né? Como o beijo que um dia alguém falou para mim assim: nossa, você tem fascínio por boca. Por que eu tenho fascínio por boca? Boca é um canal muito amplo, né? Boca beija, boca fala, boca briga, boca acho que é seu caminho de libertação, né? Boca é um canal muito importante de você soltar as mazelas, ou não, ou as coisas. E boca beija, né, também. Que beijo é muito bom, né? Muito salvador, muito rejuvenescedor. As pessoas têm em mente, né, que a poesia, ela é só romântica, né? É só água com açúcar, né? E eu já escrevi algumas poesias onde, quando eu terminava de mostrar, as pessoas estavam chorando, né? Porque graças a Deus eu conseguia passar para as pessoas o sentimento que aquela poesia estava dizendo. Então eu acho que o meu processo de criação é bem amplo, é bem aqui nessa planta, ele é bem aqui, ele é num bom dia, ele é aqui, ele é o lugar onde eu estou. Quando eu escrevo uma poesia, e por conta da minha timidez, né, em mostrar para as pessoas, porque quando eu comecei era muito engraçado, porque eu tinha aquela preocupação de que eu não iria, se eu mostrasse a minha poesia para alguém, de repente a pessoa não fosse ler a minha poesia. Então eu parti para aquele lado onde eu ia falar a poesia para a pessoa, né? Então sempre que eu ia escrever ou vou escrever, eu penso muito na mensagem que eu vou passar para as pessoas. Então, eu vou passar com o meu sentimento, eu tenho que procuro fazer conforme o que eu estou vivendo naquela hora. Então, assim, se de repente eu não estou vivendo um momento que às vezes eu começo a escrever, eu olho lá e assim, nossa, aí pego, tiro e apago. Antes eu arrancava a página e jogava fora. Mas quando eu começo aquele processo de escrita, né, eu penso muito em o que eu vou passar para as pessoas. Como é que as pessoas vão abraçar o que eu estou levando para elas. Então, assim, eu procuro passar a minha verdade, o meu sentimento, todas as vezes que eu escrevo. Ou todas as vezes que, às vezes, a pessoa me traz uma história, uma situação, e eu falo, nossa, que bacana.
isso vai virar uma poesia, né? Às vezes eu intuo, né, que vai virar e acaba virando e é um processo muito bacana. Eu escrevo para mim e para as pessoas que provavelmente vão ler ou vão ouvir as minhas poesias. Você tem aquele filho, né? Aquele filho literário, né? Eu não sei se é porque eu esperei tanto por uma antologia poética e quando eu ganhei a minha primeira antologia poética, que foi com o poema Beijo, você cria uma certa empatia, né, com aquele texto, né? Depois eu tive outras antologias e tal, mas, gente, como foi esperada a antologia que eu ganhei com o Beijo? Chegou de leve, inesperadamente, curvou-se ao beijo num suave enleio, fazendo assim girar meu mundo em mente dentro do curto espaço de um meneio. Naquela hora, o tempo fez-se distraído e até parou achando graça nos meus medos, mas a pureza do gesto foi tão grande que eu senti o céu tocando nos meus dedos. E sendo o beijo de todos o mais breve, foi como um toque da brisa que eu queria. Reconfortante e calmo, feito prece, mas durou exatamente o tempo que devia. Eu lembro que o meu pai, ele me proibia de escrever, né? Ele nunca leu, ele nunca ouviu, passou uma vida só proibindo. Então, assim, não podia escrever e não sabia o que eu estava escrevendo, nunca tomou conhecimento do que eu estava escrevendo. E a minha mãe sempre foi muito submissa, né? Então, meu pai falava, era lei, né? Meu pai falava, ela acatava. Então, se meu pai não queria que eu escrevesse, então você não vai escrever. E eu lembro de dois momentos muito marcantes na minha vida, que foi uma vez que eu convidei a minha mãe para ir à Casa da Cultura em Piedade e disse a ela que eu ia receber um prêmio e ela foi e me disse assim, eu vou lá, então vejo você receber o prêmio e quando você terminar de receber o prêmio, eu volto para casa. E eu disse para ela, tudo bem. E ela chegou lá, tinha muita gente no teatro, e ela se sentou, e na época o Paulo de Andrade me chamou para eu receber o prêmio, para eu entregar o prêmio, né, alguma coisa assim. E na verdade eu tinha preparado uma surpresa poética para minha mãe, e era assim um poema que eu tinha guardado, que hoje eu nem lembro mais onde ele está, não localizei mais, mas foi ver a minha mãe na plateia e ela ouvir o que eu falava, o que eu escrevia, né? Então, ou seja, era como se eu dissesse assim, olha mãe, durante todos esses tempos toda a minha vida, que eu fui proibida de escrever, eu fazia isso, eu escrevia isso. Então ficou faltando meu pai, porque eu queria que os dois vissem o que eu fiz ao longo da minha vida, né? Então, assim, naquele dia foi, assim, a coisa mais fascinante. Eu descer do palco, depois que eu apresentei a minha mãe, e abracei a minha mãe, que estava lá se debulhando em lágrimas, e ela falava para mim assim, então, ela disse para mim, então é isso que você faz? Eu disse a ela, sim, é isso que eu faço, né? Ela disse, mas isso daí não é pecado. Eu disse, não, isso daí não é pecado. E depois eu tive a oportunidade de me apresentar uma única vez para o meu pai antes dele ir embora. E foi muito importante para mim. Então eu tive muitos momentos importantes que a poesia me levou. A poesia me levou a muitos lugares, mas assim, tem aqueles momentos que marcam muito a sua vida. Foi a primeira vez que a minha mãe foi me ver,
no teatro, no palco, dizendo as coisas que eu escrevi. E o meu pai também, que foi me ver num evento onde ele viu o que eu fazia, o que eu fiz das proibições dele. Que eu transformei em poesia todos os nãos, e foi muito bacana porque eu tive essa oportunidade. Eu não lembro agora quantos anos Piedade tem, mas quando Piedade completou 150 anos, eu participei de um concurso de poesias em Piedade e fiquei, se não me engano, com a 2ª colocação. E eu era assim, crua. Eu nunca tinha apresentado, eu nunca tinha mostrado para ninguém. E naquele dia eu subi lá no palco, mostrei, fiquei com a 2ª colocação e apresentei para as pessoas o meu poema, né? Aí depois veio, eu acredito que em 95, Hora Morta, que é um livro que eu lancei em 94, 95, que foi Hora Morta, com textos bem simples, bem todo dia, e foi muito bacana, foi um sonho bem sonhado e foi uma realização. Depois veio os Poetas de Piedade, né, que foi um outro evento muito bacana, né, que nós fizemos, que eu participei, e foram vários poetas que participaram, e foram momentos diferenciados da minha vida, cada um com seu encanto, cada um com a sua beleza, né? E depois, em 2006, quando eu fui para a Bienal do Livro, com Realidade Nua e Crua, que foi um momento bastante único também na minha vida, e foram momentos diferentes e amores diferentes. Foi muito bom, muito, muito bom. Nessa caminhada toda, eu sempre queria que as pessoas vissem. Então, assim, quanto mais pessoas vissem, na verdade, eu queria, assim, mostrar que eu podia, que qualquer pessoa podia, que qualquer pessoa pode. Na verdade, eu sempre me testei. Então, quando eu descobria que lá em algum lugar vai ter um concurso de poesia, eu vou lá ver se eu posso. E nessa busca de me testar, de me vencer, né? Vencer a minha linguagem, vencer, né? A minha batalha na literatura, eu sempre procurei os concursos de poesia, me testando como intérprete, e graças a Deus eu tenho assim vários prêmios, Mapa Cultural Paulista, eu tenho uma antologia, eu tenho de Cerquilho, eu tenho vários títulos de interpretação. E o que é mais gostoso, que eu sempre achei muito bom, é levar a poesia de outro poeta, defender outro poeta. O outro poeta vai lá, coloca no papel, e eu vou lá, alto e bom som, e digo o que ele queria dizer. Então, eu tenho muita gratidão pelos poetas que confiaram o trabalho deles para mim e disseram para mim: nossa, era exatamente isso foi exatamente isso que eu escrevi, era exatamente isso que eu estava pensando. Eu acho muito grandioso, porque é uma responsabilidade muito grande de você pegar um texto de um poeta e você ir lá defender a interpretação, com interpretação, o poema do outro. E eu ganhei vários troféus, várias colocações
com poemas que me deram. Já vi teus olhos me lambendo por inteira, e dos teus sonhos já fui musa passageira. Já fui miragem, já tirei a tua calma, e os teus desejos invadi doce brejeira. Eu já velei teu sono mesmo sem saberes, já me deitei em tua cama sem reservas, já invadi sem permissão as tuas noites, já me mosquei de corpo inteiro em tuas pernas. E quando vejo nos teus olhos tais agrados, eu me desnudo, me entrego e me refaço. E é esse misto que me prende, me completa, e é esse olhar que me segura nesse laço. E quando vejo nos teus olhos tais agrados, eu me desnudo, me entrego e me refaço. E é esse misto que me prende, me completa, e é esse olhar que me segura nesse laço. Eu já velei teu sono mesmo sem saberes, já me deitei em tua cama sem reservas, já invadi sem permissão as tuas noites, já me enrosquei de corpo inteiro em tuas pernas. E quando vejo nos teus olhos tais agrados, eu me desnudo, me entrego e me refaço. E é esse misto que me prende, me completa, e é esse olhar que me segura nesse laço. Eu cheguei um dia para um amigo e ele falou para mim assim, nossa, ele é compositor. Ele disse para mim assim, nossa, isso aqui é música. E eu falei, nossa, é música isso daí? É, isso aqui é música. E eu nunca tinha visto na minha poesia essa relação, né, de composição, enquanto composição. Porque eu respiro música. Então, assim, eu estou fazendo uma comida e eu estou ouvindo música, eu estou limpando casa, eu estou ouvindo música, no trabalho eu sempre ouvia música, então, assim, música é vida, né? E o dia que eu me descobri que eu consegui ver aquilo que ele tinha me dito há muito tempo atrás, né, que ele disse, isso é música. O dia que eu cheguei num estúdio e gravei uma música minha, música e letra, foi quando eu enxerguei o que ele tinha enxergado lá atrás e tinha me dito, nossa, isso aqui é música. Então, aquela sonoridade da poesia é muito bom, foi muito gratificante quando eu consegui enxergar isso, porque hoje eu olho o texto e eu vejo como a poesia como música, eu consigo ver, não todas, claro, são poesias que são poesias e aquelas que têm aquela musicalidade. Então eu tenho algumas músicas arranjadas e tal, mas eu gostei muito de ter descoberto essa mescla de ver a musicalidade na poesia. É um processo muito grande, muito grandioso. Mas é tão dolorido saber que você não consegue sobreviver de poesia. Você precisa ter, acho que uma cunha muito grande, um know-how muito grande, ou um canal direcionado, né? Que infelizmente, eu sempre falo que a poesia ainda é o pano de chita da alta costura, né? A poesia ainda é a chita. Então, assim, poucos conseguem viver da poesia, poucos, muito poucos conseguem viver da poesia, mas é tão gratificante para o pessoal
é tão gratificante que, como eu disse no começo dessa entrevista, que a poesia liberta, né? A palavra liberta, a poesia liberta de uma forma que ela compensa outros ganhos. Mas é muito difícil. Eu quero amar-te assim todos os dias, enquanto o último sempre permitir. Por anos, por milênios ou temporariamente, sorver-te como a terra uma semente. Amar-te como nunca antes fora, inaugurar-te a cada madrugada, cercar-te de fascínio e ilusão, feito poesia à mercê da mutação. Amar-te só o suficiente para fazer-te forte e, de repente, arranhar o teu silêncio com murmúrios, com trechos de canções que eu inventar. Mudar todas as cores do crepúsculo, só colocar as cores que escolheres. Mudar o sol, a lua e as estações, e se assim for teu querer, só ter verões. Exercitar-me feito um instrumento e fazer do que te agrada um movimento, fazer do pranto irretocável canto e o resto dos mistérios ignorar. Eu estou vivendo um momento, uma fase da minha vida que eu acabei, na verdade eu estou recomeçando, né? Eu estou vivendo a fase dos recomeços. Eu fiquei muito tempo sem escrever, eu fiquei muito tempo desabastecida, né, de palavras, ou abastecida de palavras que não me acrescentavam e que no momento eu não quero trazer elas à tona, né? Ainda estou curtindo a minha aposentadoria, que faz muito pouco tempo, e eu estou embarcando para Portugal e quero conferir lá nas terras de Pessoa como que é essa acolhida da poesia brasileira. Eu quero saber se lá nas terras em Portugal a poesia brasileira é tão abraçada como a poesia portuguesa é aqui no Brasil. É uma curiosidade que eu quero matar, e estou aí na contagem regressiva para ver o que acontece. Eu sempre falo da importância que a leitura teve na minha vida, né? Eu sempre li tudo que me caía pela frente, eu lia. Porque você descobre coisas que você não imaginava que teria, seja ele ficção, seja ele, né, outros poetas, outras histórias, né? Lê muito. Por favor, leiam. Por favor, leiam. Independente se você tem aspiração a ser poeta ou não, leia. É muito importante ler. Muito. Eu grito por liberdade, mas às vezes esse meu grito é oco. Como resposta, ouço meus devaneios. Observo através de grades mulheres e referências nulas, presas por preconceitos, há anos-luz da minha aceitação. E quando macho e senhor se excede, a fêmea submissa se anula, contribuindo assim para o íntimo silêncio da boca que já não consegue falar. Hoje eu sou livre por imposições que eu fiz, por condições que eu nunca aceitei, por vontades que eu impus. Hoje eu sou livre porque eu cuspi num prato idiota que uma sociedade machista me serve, porque só assim liberto-me